Olá, seja bem-vindo a mais um Minuto Jacto. Mais um momento para um bate-papo com muito conteúdo do agronegócio para você. Hoje nós vamos falar sobre como fazer a adubação do jeito certo. Um assunto que gera muita polêmica e dificuldade para você agricultor, né? Mas sabe que para fazer a adubação do jeito certo, você precisa primeiro avaliar o tipo de solo, as necessidades de aplicação e também as necessidades da sua cultura. Para falar sobre esse assunto, sabe quem está aqui comigo? É o Gustavo Michele, que é o gerente de negócios da linha de adubação da Jacto. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Boa tarde, Manalisa. Muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer estar podendo tirar as dúvidas do pessoal sobre um assunto tão importante que é a adubação. Obrigada, Gustavo. Para começar a nossa entrevista, a gente sabe que a agricultura ela se modernizou bastante nas últimas décadas, né? Técnicas como a agricultura de precisão estão inclusas, né, nesta modernização. Então fala para mim uma coisa, isso influencia na adubação? Com certeza, né? Eu acho que assim, a agricultura de precisão, ela veio para ficar, né, na agricultura, pelo motivo principal que é o de redução de perdas, né? Eu acho que assim, o agricultor está cada vez mais interessado em conseguir fazer da forma correta as suas operações, né? Não só a adubação, a pulverização, o plantio. E é bastante importante, então, que ele conheça as novas tecnologias que estão relacionadas com a agricultura de precisão. Então, na adubação em específico, né, você tem bastante preocupação em estar colocando o fertilizante no local certo, na quantidade certa, e isso é muito importante para você ter um melhor resultado em relação à produtividade. E a gente sabe que é necessário avaliar o solo, né? Então essa é uma das preocupações constantes do agricultor para ter uma adubação correta? Sim, no caso assim, sempre necessário você fazer coletas do solo em regiões do talhão para você poder entender o que aquele solo está precisando, né? Porque quando a gente fala de adubação, a gente está preocupado em nutrição da planta. Então, para isso, eu preciso saber qual é a reserva daquele nutriente que o solo precisa ter para poder estar disponibilizando para a planta. E uma planta sem adubação, ela não se desenvolve, Gustavo? Isso é um assunto bastante interessante porque, assim, o solo na prática, exceto quando você inicia uma área nova, né, ele já tem reserva de alguns nutrientes. Há solos com mais reservas de nutrientes, por exemplo, a região aqui é uma região propícia, né, para solos bem férteis, né, e solos onde eu tenho menos nutrientes, onde eu preciso ter uma quantidade de produtos, de fertilizantes a serem aplicados maior, para eu conseguir equilibrar essa quantidade de nutrientes disponíveis, né? Muito se fala em fertilizante, né? Fertilizantes minerais, que são de rápida absorção do solo. Como que funciona esses fertilizantes e qual é a vantagem deles para a adubação? Certo. Na prática, a gente tem fertilizantes orgânicos e fertilizantes minerais, né? Os orgânicos, eles saem de matéria orgânica, né? Então, ou de origem animal ou vegetal. Então, exemplo, esterco, ou cama de frango, Seriam os né? naturais. Seriam os naturais. Só que eles têm absorção lenta, né? Então, assim, pensando num solo onde você está se preocupando com a fertilização do solo a longo prazo, é uma ótima solução, já que eu tenho um custo menor aí, né? No caso dos fertilizantes minerais, eles têm uma rápida absorção, né? Então, assim, eles disponibilizam os nutrientes numa forma mais rápida. Então, quando você está buscando alguma reação da planta, um crescimento acelerado, é necessário você estar utilizando um fertilizante mineral. Inclusive é uma discussão isso, né, entre os produtores, porque uns acham que o mineral é mais vantajoso e outros não, né, Gustavo? Isso é uma discussão, sim. Eu acho que tem a ver com custo-benefício também, né? Lógico assim, os fertilizantes minerais, eles são produzidos na indústria, né? A gente tem ainda aquela preocupação em você garantir que o solo vai ter uma fertilidade boa e isso a longo prazo. Então aí um mix disso também é possível, né? Alguns agricultores vão estar utilizando tanto a aplicação de adubo orgânico como a aplicação de adubo mineral. E hoje já se fala bastante em soluções organominerais, né, que eu conseguiria ter o benefício de ambos os tipos de fertilizantes.
Ô, Gustavo, e muito se fala em sistemas de produção. Quais são esses sistemas? Na prática a gente tem alguns sistemas de produção, né? Hoje, assim, o mais comum é o de sucessão de cultura, né? Mas eu vou falar dos outros, né? O primeiro deles seria a monocultura, que seria eu ter apenas uma aplicação, uma cultura instalada ao longo de todo o ano, né? Então, no caso, por exemplo, o agricultor ele planta soja e ele passa o ano todo plantando e colhendo soja. Logicamente que esse período tem o período da safra, né? Então, para benefício do agricultor, o que acabou acontecendo? Muitos deles estão usando a sucessão de cultura. Então, ele faz num período a soja e depois no outro período, por exemplo, o milho, na segunda safra, por exemplo. Isso a gente chama de sucessão. Às vezes vai ter também aquele sistema com tem mais de duas culturas. Então, por exemplo, eu poderia ter soja, milho e uma braquiária, uma crotalária, que aí eu teria mais de duas. Então, aí, isso eu chamo de rotação de culturas. A gente ainda também vai ter um sistema onde eu tenho duas culturas sendo plantadas juntas, né? Ou juntas ou, por exemplo, vou dar um exemplo mais claro. Eu vou plantar milho e aí eu também planto a braquiária. Então aqui, essa é uma outra forma de eu fazer o meu plantio e ter um resultado que eu posso ter um bom resultado dessa forma também, principalmente para o milho, que é a cultura principal, né? Certo. Ô, Gustavo, e essa meadura direta? Como que funciona? Fala um pouquinho pra gente. Ela é vantajosa? Como funciona a adubação dela? Certo. Hoje os sistemas de plantio direto, né, ele A gente sabe que hoje 70% dos produtores rurais optam pelo sistema de plantio direto, Sim, né? sim. Na verdade, assim, qual é a ideia, né, do plantio direto, né? É você não fazer a remoção do solo após colheita, né? Então, essa é a operação de remoção do solo, você acaba não fazendo. Então, depois que você faz a colheita, você vai ter vai sobrar ainda aquela planta que não que está lá após a colheita. E o que é feito normalmente no plantio direto? Você faz a dissecação. Então você faz uma aplicação com um pulverizador, né, e você faz a dissecação. E nesse momento o que vai acontecer? A planta vai, o que a gente chama de acamar, né? Ela vai descer e vai acabar protegendo o solo. Então qual é a vantagem disso? É você ter um acúmulo, né, de umidade no solo, você conseguir, por exemplo, em regiões onde eu tenho muita seca, acaba auxiliando porque temperaturas muito altas prejudicam o solo, então você acaba diminuindo a temperatura do solo, isso é uma vantagem. Para a adubação, aí você tem que estar atento a isso, porque você imagina, né? A gente faz aplicação, por exemplo, de fertilizantes a lanço. Então, como você deposita produtos sobre essa planta acamada, você acaba não acessando o solo. Então, qual que é o ideal, né? Seria você fazer essa aplicação antes da dissecação. Ou você fazer a aplicação no próprio suco, no plantio. E depois, se necessário, fazer a aplicação no pós-plantio, né? Mas isso também depende muito do tipo de cultura. Sim, depende do tipo de cultura, de como é o manejo do solo, né? Depende do tipo de solo, inclusive, né? Então, assim, a gente tem resultados bons, por exemplo, de produtividade em diferentes tipos de manejo, né? Assim, não existe assim uma regra geral, né? Existe algumas coisas que servem para um lugar que não vai servir para outro. E o produtor que está nos assistindo agora e ficou interessado, o que que ele tem que fazer? Eu acho que a primeira coisa ele tem que conhecer o solo dele, né? Então, assim, fazer as coletas de solo, né? Usar o recurso de você avaliar aquilo que o solo está precisando. Você imagina assim, que o solo é como se fosse um reservatório de nutrientes, né? Então eu vou ter solos que eu tenho pouco nutriente ou muito nutriente. E ao mesmo tempo, não é possível você encher esse reservatório com apenas um nutriente, porque as plantas elas vão precisar de vários tipos de nutrientes em determinadas etapas, né, do desenvolvimento delas. Então você tem que estar bem atento a saber o que falta nesse solo para você estar podendo colocar mais nutrientes, seja em aplicação no próprio suco durante o plantio, seja em aplicação a lanço de cobertura ou pré-plantio, não há problema nenhum. O ponto principal é você conhecer aquilo que o solo está em deficiência, né? E quando a gente não conhece e erra na adubação, quais são os riscos para o produtor rural?
o risco é faltar aquele nutriente que a planta está precisando, né? Então, às vezes a gente ouve algumas pessoas dizendo: eu fiz a aplicação, eu joguei mais produto até do que precisava. Na prática, se você jogou mais do que precisava, você acabou desperdiçando. Então, você deixou de ter espaço naquele seu reservatório de nutrientes, que é o seu solo, para nutrientes que a planta vai precisar também para continuar o seu desenvolvimento. E você acabou gastando mais, porque aí você jogou mais do que precisava, teve um retorno ruim, né? Porque você acabou desperdiçando dinheiro. Isso acaba impactando financeiramente. Com certeza. Diretamente no benefício, no rendimento daquela operação naquele talhão. E muitos produtores, às vezes, utilizam poucos fertilizantes para economizar, é aquela questão de custo. Isso é um bom negócio, Gustavo? Tudo vai depender, novamente, que eu falar, da fertilidade daquele solo. Então, assim, existem solos, por exemplo, um solo arenoso, ele precisa de mais aplicações de fertilizantes. Então, aí, se nesse caso, né, for um caso desse, né, a propriedade do agricultor, e ele fizer uso de menos fertilizante do que ele precisa, vai, com certeza, impactar diretamente no resultado de produtividade daquele agricultor. E não se preocupar com a qualidade dos produtos também impacta em produtividade? Com certeza, né? Tanto em qualidade do próprio fertilizante, né? Seja ele granulado ou não, e também da forma de aplicação desse fertilizante, né? Hoje a gente tem desenvolvimentos de tecnologias para você evitar, né, que você tenha uma variação muito grande de fertilizantes ao longo das faixas de aplicação, né? Então, o agricultor tem que procurar equipamentos que dão um resultado de qualidade de aplicação bom, para ele poder ter mais uniformidade na aplicação e, consequentemente, uniformidade na sua cultura. Então, hoje já existem equipamentos que fazem essa medição para o agricultor e acabam entregando tudo para ele, é isso? Sim, a parte antes da utilização da aplicação tem a ver com a coleta de solo. Isso é uma operação. Depois, na hora que eu vou fazer a aplicação, eu tendo lá a recomendação do agrônomo, que é bastante importante, né, para ele avaliar aquele solo e poder dizer, não, é isso que você precisa fazer, é isso que você precisa aplicar. Utilizar um equipamento que distribua esse produto de forma uniforme. Então, isso já existem, né? Temos aqui hoje para a gente olhar na feira, né? E é importante que ele se preocupe com isso, porque você vai conseguir reduzir a quantidade de produto aplicada, você vai conseguir só aplicar aquilo que você precisa, e aí, consequentemente, é bom para ambos os lados, né? Você vai ter tanto um rendimento da sua cultura melhor, né? Vai ter uma produtividade maior e você vai reduzir os seus custos. Porque tem produtor que às vezes não investe em equipamento porque acha que o custo é alto e acaba gastando mais com fertilizante. Tem isso também, né? E esse é um problema, né? Porque, como eu tinha comentado com você, colocar fertilizante além do recomendado não é bom para a cultura porque ela não vai conseguir absorver aquilo, né? Então, hoje, a melhor opção seria talvez investir em novos equipamentos com tecnologias avançadas que ajudam e facilitam o trabalho dele no campo? Isso, conhecendo como é que é o seu solo, utilizar equipamentos que tenham tecnologias que vão fazer você ter melhor uniformidade e ter redução de custo. Tá certo. Gustavo, para encerrar a nossa entrevista, eu gostaria que você deixasse alguma dica para o produtor rural que está nos assistindo em relação à adubação correta. Eu acho que vamos dividir em algumas etapas, né? A primeira etapa é ele conhecer o solo, né? Existem solos muito férteis, né? Que aí você não precisa aplicar tanto produto para você ter um bom resultado. Essa eu acho que é a primeira etapa. Após você conhecer o solo, conhecer como os seus talhões, né, para você poder fazer a aplicação correta, é entender junto com o seu agrônomo, né, qual é a dose correta a ser aplicada, né, e aí depois utilizar um equipamento que tenha como principal benefício a qualidade na distribuição da aplicação. Tá certo, Gustavo. Obrigada pela sua participação mais uma vez aqui com a gente. Tá, muito obrigado, viu, gente? Obrigada a você que nos acompanhou. A sua participação é muito importante para nós. Até a próxima. Continue com a gente.